Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão pancada de geometria plana de cálculo de área, gente. É uma questão que você olha para ela, você tem uma falsa impressão de que é uma questão simples, mas ela não tem nada de fácil, gente. É uma questão realmente super fora da curva, extremamente complexa, mas que é extremamente bonita também a resolução. E eu quero até comentar isso, gente. Essa questão aqui eu encontrei, digamos assim, em um dos canais que eu mais gosto de acompanhar, e eu já falei várias vezes dele por aqui, que é o canal do professor Cristiano Marcel. Acredito que vários de vocês que me seguem aqui devem também acompanhar esse canal desse professor incrível, né, que resolve questões geniais de geometria plana no canal dele. Essa aqui ele resolveu, gente, por um caminho que utiliza construções auxiliares, né? Ela não dá tanta conta, assim, ela dá umas contas meio grandes, mas é um caminho que não é fácil de enxergar, né? Ele resolveu traçando uma bissetriz aqui no ponto B e tal. É lindo, assim, é um caminho muito bom. Mas eu fiquei pensando, poxa, será que todo mundo consegue ter uma sacada como essa de resolver essa questão? Talvez alguém que caiu nesse vídeo tenha até visto essa resolução por ele e pensado, poxa, será que não tem outro caminho de resolução? Tem, gente. É o que eu me propus a fazer aqui. Eu vou resolver por outro caminho a mesma questão sem precisar utilizar construção auxiliar. As contas são maiores, sem dúvida, não contas maiores, mas é um caminho elegante também. E aí vocês que curtem geometria plana vão gostar bastante dessa resolução também, certo? A gente começar para valer por essa gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela é muito direta ao ponto, gente. Ela tem esse triângulo aqui, ABC, e ele é escaleno, né? A gente sabe que ele é um triângulo escaleno, obviamente. E aí ele tem um lado que vale 7, outro lado que vale 9, o outro lado é desconhecido. Ele tem esse ângulo aqui C que vale θ, o ângulo B que vale 2θ. E aí ele quer que você se vire para encontrar a área desse triângulo, gente. É só com essas informações aqui. Mas vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Gente? Eu vou chamar o lado AC de D, certo? Eu vou chamar o lado AC de D e vou me utilizar da lei dos cossenos duas vezes. Essa questão ela sai completamente utilizando a lei dos cossenos duas vezes. Eu vou usar bem aqui o espaço da folha. Essa questão tem umas contas gigantescas. Ó. Lei dos cossenos. Eu vou usar a lei dos cossenos duas vezes, porque a gente sabe que a lei dos cossenos ela pode ser utilizada até três vezes no triângulo, para cada um dos ângulos, né? E aí eu vou começar, gente, pelo 2θ. Pegando o lado oposto ao 2θ. Então eu vou fazer isso. Ó. Dzinho ao quadrado, ele é igual a 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes 9 vezes 7 vezes o cosseno oposto ao D, que é o cosseno de 2 θ no caso, né? Tá chamando de alfa, né? Cosseno de 2 θ. E aí pronto, a gente vai continuar essa continha aqui. Ele vai ficar Dzinho ao quadrado é igual a 81 mais 49. Aí o menos 2 vezes o 7 vezes o 9 fica 126 vezes o cosseno de 2θ. Aí pronto, aqui eu vou dar uma reorganizada, né? Vou somar ali primeiro, vai ficar 81 com 49 fica 130, menos 126 cosseno de 2θ. Aí aqui eu vou isolar o cosseno de 2θ, beleza? Isolando o cosseno de 2θ, ele vai ficar 126 cosseno de 2θ, passando para a esquerda. E aí vai ficar o 130 menos dzinho ao quadrado. E aí vou passar dividindo o 126. Ó. Aí vai ficar o cosseno de 2θ. Ele vai ser o 130 menos o dzinho ao quadrado dividido por 126. Aí aqui, gente, eu vou fazer algo tão incrível que é utilizar o arco duplo. Ó. Esse daqui, gente, é o arco duplo. Vou até colocar com o OBS aqui do lado. Ó. O cosseno de 2θ eu posso escrever da seguinte maneira. Ó. Ele pode ser escrito de três formas. Mas o que a gente precisa para essa questão é essa daqui. Ó. 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Eu posso fazer isso. Eu vou substituir cosseno de 2θ por essa expressão aí que vem do arco duplo. Né? Deixa até escrito aqui. Esse aqui é o arco duplo. Né? Isso aqui a gente estuda na trigonometria. A fórmula do arco duplo, acredito que vocês estejam todos super por dentro dessa expressão. Aí quando eu substituo, ela vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual a 130 menos dzinho ao quadrado sobre 126. Aí aqui eu vou isolar, gente, a partir dessa equação que foi construída aqui, eu vou dar um jeito de isolar o cosseno de θ, né? Aí vocês vão ver por que eu estou fazendo isso, gente. Eu vou
passar o 1 para o outro lado, ó, fica 2 cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, que se soma com, aqui vou até botar um parêntese para ficar mais organizado, 130 menos dzinho ao quadrado sobre 126. Aí eu vou fazer o MMC, gente, o MMC do lado direito, ó, 2 cosseno ao quadrado de θ, ele vai ficar ó, 126, aqui eu já vou fazer direto sem o parênteses, ó, 126 que se soma com 130 menos dzinho ao quadrado dividido por 126. Aí a gente faz aqui a soma daqueles dois números, né? 2 cosseno ao quadrado de θ, ele vai ser ó, 126 somado com 130, fica 256. 256 menos dzinho ao quadrado sobre 126. E aí eu vou passar o 2 dividindo. Ó. Então ele vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Ele vai ser 256 menos dzinho ao quadrado dividido por 252. Você vê que a partir do cosseno, do lei dos cossenos a gente consegue fazer tudo isso, gente. Aí o cosseno de θ, quando eu tiro a raiz quadrada, ele fica a raiz dessa expressão aqui, super horrorosa, né? É 256 menos dzinho ao quadrado sobre 252. Aí eu vou chamar isso aqui de equação asterisco, né? Chamar de equação asterisco, essa equação do cosseno, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a figura e eu vou fazer a lei dos cossenos uma segunda vez, gente. Eu vou colocar aqui mais uma vez a lei dos cossenos na mesma figura, na lei dos cossenos, agora pegando o ângulo de θ, né? Porque eu tinha pegado 2θ, só que eu posso pegar o θ também. Aí eu vou pegar o 9 ao quadrado, ó, você vê que vai construir uma equação diferente, gente. Eu vou tentar colocar aqui de uma forma visível, tá? Vai pegar o 9 ao quadrado, ele vai ser dzinho ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes d vezes 7 vezes o cosseno de θ. Aí aqui vai ser a loucura dessa questão. Eu vou substituir aquele cosseno de θ ali. Ó. Aí você vê que ele construiu uma equação diferente, né? Isso é uma das magias do lei dos cossenos, gente. Você consegue construir três equações diferentes para o mesmo triângulo. Ó. Aí ele vai ficar 14 vezes d vezes o cosseno de θ, né? Aí aqui, gente, eu vou fazer daqui a pouco, não vou nem substituir ainda não, vou deixar da maneira mais enxuta para poder substituir, ó. Aqui eu vou passar, né, eu vou deixar escrito como esse d ao quadrado, no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o 81 para a direita e esse 14d cosseno θ para a esquerda. Quando eu passo para a esquerda fica 14d cosseno θ. Aí do lado direito ele vai ficar d ao quadrado. Aí 49, quando eu faço menos 81, gente, 49 menos 81 fica menos 32. Ó. Aí essa aqui é a maneira mais, digamos, enxuta, né, da gente escrever isso daqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o cosseno por essa equação asterisco ali. Gente. Ó, o cosseno eu vou substituir por essa equação asterisco, certo? E aí eu vou fazer essa loucura de elevar o quadrado de um lado do outro. Hein? Vocês vão ver como a resposta ela vai chegar por esse caminho super diferente, né? A 14 vezes d, que multiplica a raiz de 256 menos dzinho ao quadrado sobre 252. Isso aqui vai ser igual a dzinho ao quadrado menos 32. Aí pronto, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar o quadrado de um lado e do outro para poder tirar essa raiz. E aí você já se deparou com uma questão louca como essa aí, gente? Você viu que essa questão aqui ela é diferenciada, né, gente? Muito diferente de tudo aquilo que a gente vê por aí, ó. 14 ao quadrado fica 196, d ao quadrado, que multiplica 256, menos dzinho ao quadrado, sobre 252. Né? Quando a gente pega uma raiz e eleva ao quadrado, a gente tira a raiz. E aqui eu vou desenvolver o produto notável. Né? Aqui do lado direito, ele vai ficar d à quarta, menos 64d ao quadrado, e aí vai ficar mais 32 ao quadrado, que é 1024. Aí vai aparecer uma equação biquadrada, gente. É uma loucura, né? Mas ela vai aparecer uma equação do tipo biquadrada aqui, ó. Aí aqui o que a gente pode fazer? Do lado esquerdo, esses números 196 e 252, eles podem ser divididos, gente. A gente consegue simplificar
na máxima simplificação que a gente faz por eles, se eu não me engano era por 16, né? Não me lembro muito bem, acho que é por 16, se eu não me engano. Fica 9 embaixo e fica 7 em cima. Na verdade não é nem 16 não, é um número um pouquinho maior. A gente consegue dividir, né? E aí fica 7 em cima, fica 9 embaixo, né? Quando a gente faz a máxima simplificação desse número. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um produto cruzado aqui, gente. Esse 9 ele vai multiplicar tudo aquilo que está do lado direito, né? Aí essa aqui é a parte que tem que ser feita com mais cuidado nessa questão. Qualquer besteirinha aqui você erra essa conta. Ele vai ficar 7 dzinho ao quadrado, que multiplica 256 menos dzinho ao quadrado. E ali o 9 vai multiplicar tudo que está do lado direito. 9 dzinho ao quadrado. E aí o 9 vezes o 200, o 64. Ele fica 500, 576 576 dzinho ao quadrado. E o 9 que multiplica o 1024 fica 9.216. Vocês vão ver que essa loucura aqui ela vai dar certo. Gente. Você no final chega num resultado muito bacana, né? E aí, quando a gente multiplica ali, faz produto distributivo, né? 7 vezes 256 fica 1.792 dzinho ao quadrado menos 7 d a quarta, né? Porque você está multiplicando d ao quadrado com d ao quadrado. Aí que eu vou simplesmente repetir esse outro lado. 9d a quarta menos 576 d ao quadrado mais 9.216. Aí aqui a gente vai dar uma reorganizada nisso, né? Quando a gente reorganiza esses valores, eu vou jogar tudo para o lado direito. Ó. O 9d a quarta eu vou somar com 7, fica 16d a quarta. E ali o d ao quadrado, gente, ele é o menos 576, ele vai ser subtraído do 1792. Aí, tipo, é uma soma de negativos, né? Quando eu faço isso, ele fica menos 2.368, dzinho ao quadrado. E ali o outro número eu só vou repetir, né? Mais 9.216 igual a zero. Aí esse número, gente, ele consegue ser simplificado por 16, né? Esses outros números são múltiplos do 16. Aí a gente vai encontrar uma biquadrada aqui. Então vai ficar d a quarta menos 148 d ao quadrado mais 576 igual a zero. Né? Ou seja, a gente encontrou uma biquadrada aqui. E aí sabe que as biquadradas, eu até já fiz vários vídeos aqui no canal sem fazer substituição de letras. Aqui, assim, ficou faltando um D ali, V quadrada. Né? V quadrada. Aí que eu vou fazer sem substituição de letras. Dá para fazer direto sem substituição de letras. Assim a gente faz um pouquinho mais rápido, né? Eu já vou direto pro delta. Quem é o delta? 148 ao quadrado. A gente não precisa se importar com o sinal de menos. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 576. Aí quando eu faço esse valor, fica 21.904 menos 2.304. Não, os números gigantescos, né, galera? Aí esse número aqui, quando eu faço a subtração, fica 19.600. E por incrível que pareça, isso daqui é uma raiz exata, gente. A raiz de 19.600 dá 140. Essa é a raiz desse número. Aí o que eu vou fazer, gente, o d ao quadrado. Ó. O d ao quadrado, ele vai ser menos o b, que é 148, mais ou menos a raiz do delta, que é 140, dividido por 2, vezes o a. Só que o a vale 1 ali. Aí que é interessante, gente, porque tipo assim, os dois valores eles são positivos. Só que se eu pegar o valor de menos ali, ele fica um número extremamente pequeno. E eu não posso, pela desigualdade triangular, né? Eu vou colocar aqui ó, o valor negativo, ele é muito pequeno, ele é positivo, mas ele é muito pequeno. Eu não posso, por conta da desigualdade triangular, né? Porque é interessante até isso a gente trabalha nessa questão, né? Esse conceito de desigualdade triangular. Ele vai dar um número tão pequeno que não dá para formar um triângulo, né? Pela desigualdade triangular, a gente consegue chegar nessa conclusão de que fica muito pequeno, porque você vai ficar com 148 menos 140 fica 8 sobre 2, você tira a raiz quadrada, fica 2, né? Aí você vê, dá para você botar um lado 2 aqui? Não, é impossível fazer isso. Então, pela desigualdade triangular, o menos está descartado ali. Então, quando você faz essa soma, né, ele vai ficar d ao quadrado
é igual a 288 sobre 2. Vai ficar bonitinho, gente. Fica 144. E aí quando você tira a raiz, você encontra 12. D igual a 12, ó. Depois de todo esse contarão, chegamos ao que nos interessava, que é o lado que vale 12, né? E aí isso aqui é o interessante, gente, porque sabendo que o lado vale 12, a gente pode terminar essa questão utilizando só a formulazinha do Heron mesmo. Né? Eu vou terminar essa questão usando a fórmula do Heron, porque é um triângulo escaleno, né? Com lado 7, 9 e 12. Então a gente consegue concluir muito rapidinho. Eu vou até usar esse espacinho aqui sobrou, né? É, como eu falei pra vocês, essa questão aqui ela é diferenciada, é uma questãozinha muito punk, né? A gente vai terminar usando o Heron. Né? A fórmula de Heron, o que ela diz? Que a área é igual a raiz de P menos A, P menos B e P menos C, onde esse P é um semiperímetro. Né? Esse P a gente diz que ele é A mais B mais C sobre 2. A gente utiliza isso daqui quando tem principalmente triângulos que são escalenos, que é o caso dessa questão. Aí vamos lá, calcular o semiperímetro. O semiperímetro é 7 mais 9 mais 12 sobre 2. Aí quando eu faço essa soma fica 28 sobre 2 e dá 14. Aí eu vou jogar dentro da fórmula, né? Vai ficar raiz de 14 vezes 14 menos 7, 14 menos 9 e o 14 menos 12. Que são as medidas dos três lados, né? Aí quando eu faço essa área, ela vai ficar raiz de 14 vezes o 7 vezes o 5 e vezes o 2. Aí aqui a gente pode fazer uma coisa muito bacana, que é separar o 14. Ó. Se eu fizer o 14 como sendo 7 vezes 2, isso facilita muito a nossa vida. Eu vou repetir os outros fatores. Ó. 7, 5 e 2. Aí aqui você vê que vai ter o 7 ao quadrado. O 7 ao quadrado vem o 7 para fora. Você tem o 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado vai levar o 2 para fora. E aí vai ficar só o 5 do lado de dentro. Aí quando você multiplica o 7 vezes 2 fica 14, raiz de 5. E esse é o nosso resultado. Depois de todo esse contarão, chegamos finalmente ao nosso resultado. 14, raiz de 5. Esse é o resultado da área desse triângulo, né? Sei que essa questão é maluca, né? Esse aqui é o caminho que você consegue resolver sem se utilizar de nenhuma construção auxiliar. Né? Você não precisa rabiscar o desenho, criar segmentos, construir nada dentro dele, dar umas contas maiores, mas é um caminho que eu acho super elegante. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!